Olá, gente. Então, hoje eu vou contar para vocês uma história que acontece muito aqui no consultório, que se repete várias vezes, tá? A pessoa chega, né, reclama de tontura, de vertigem há anos, né, que vai e volta, ou às vezes até décadas, né? Isso vai e volta, acontece várias vezes, né? E acontece em momentos bem específicos, assim, às vezes é momentos de estresse, né? Momentos de lazer, de férias, de alguma viagem, né? Ou antes de uma prova na faculdade, ou durante um trabalho difícil, né? E aí essas pessoas acabam recebendo o diagnóstico de labirintite diversas vezes, faz o tratamento, mas nunca adianta. E aí acaba que a vertigem vai embora de novo, né? E aí eu pergunto uma coisa para essas pessoas, né? Vocês têm dor de cabeça frequente, né? E aí é nessa hora que o diagnóstico começa a ser feito, né? Porque muitas vezes essas vertigens repetidas vezes, que duram muito tempo, é causada pela migrânia vestibular, ou enxaqueca vestibular, né? E isso aí é um tipo específico de enxaqueca, né? Que a principal aura, né? O principal sintoma de aura é a vertigem, né? E essa aura de vertigem, ela pode acontecer antes da crise de dor, pode acontecer durante a crise de dor, pode acontecer depois da crise de dor, né? Ela não segue muito aquele padrão tipo de aura da aura da enxaqueca que começa antes de vir a dor, né? E essa vertigem, essa aura de vertigem pode durar de segundos a dias, né? E geralmente ela é gradual, ela é gradual e duradoura. Ela começa aos poucos, vai aumentando, aumentando, e aí depois vai diminuindo até passar, né? Ou não passa, né? Fica dias acontecendo. E observo muito aqui entre os meus pacientes, né, que muitos deles até dizem que não estão com dor de cabeça durante essas crises de auras, essas auras de vertigem, né? Mas na verdade eles estão sim com uma dor de cabeça fraca, né? Que eles consideram mais como sendo uma pressão na cabeça, porque já tiveram outras crises de enxaqueca que doía muito mais, né? Então uma dorzinha leve de cabeça eles acham que não é dor de cabeça, que é normal, que não é, né? E então assim, a vertigem, essa aura de vertigem, ela pode ser tão incapacitante, né? Tão intensa que a pessoa nem percebe que está com dor, né? Ou seja, o principal sintoma da crise da vertigem, a crise da enxaqueca vestibular, não é a dor, é a vertigem, né? E é muito comum quem tem a enxaqueca vestibular, a migrânia vestibular, ter outros tipos de auras também, né? Como ver luzes piscando, né? Ou embaçar a visão, né? Como se estivesse com o óculos sujo, né? Ver um véu na visão, né? Como parece que está escurecendo a visão, depois vai liberando a visão novamente, né? Formigamento num lado só da face, né? Às vezes zumbidos também, zumbidos no ouvido, às vezes de um ouvido só ou dos dois. Pode ter crises de sono também. Isso tudo pode ser auras de enxaqueca, né? E além da própria vertigem, tá? Então, assim, não necessariamente acontece na mesma crise. Essas auras todas podem ter acontecido em outras crises de vertigem, de outras crises de enxaqueca de muito tempo atrás, né? É sempre bom perguntar porque volta e meia aparece, né? Aparece essas outras auras, né? E o mais importante, né, disso tudo, que isso não é labirintite, tá? E nem é um problema no ouvido, tá? Isso é uma doença do cérebro, né? É a enxaqueca, é a doença enxaqueca, né? E olha que às vezes até o principal sintoma de cada uma dessas crises, dessas migrânias, enxaquecas vestibulares, nem é a dor mesmo, é a vertigem, tá? Então, é essa vertigem que acaba incapacitando a pessoa para caminhar, né, para ver um filme na TV, né, para apreciar uma refeição, né? Às vezes até para deitar e dormir fica difícil, porque a vertigem não te deixa, não te dá sossego, né? Então, a migrânia vestibular, né, ela tem tratamento. Isso é a notícia é boa, né? E dá para a gente se manter mais disposto, né, para fazer qualquer atividade de lazer, né, ou até mesmo trabalho ou um momento de descanso, né? Além de ficar livre daquele medo de ter uma vertigem, de ficar tonto e não conseguir aproveitar algum momento de lazer, uma viagem, né, ou ter aquela tontura naquele momento mais estressante da vida, né? Que a enxaqueca e a crise de enxaqueca acaba
te tirando essa tranquilidade, te dando esse medo. Tá? Então era isso que eu queria falar hoje, né, essa historinha. Né? Eu sou o Adriano Ribeiro Medeiros, neurologista em Porto Alegre.